Bom dia, eu sou a Marie. Eu sou a Isadora. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que passou pelos corredores da nossa escola, fez os professores felizes ou alguns tristes, depende da história. Então a gente está com o Gabriel Consone. É uma honra receber você aqui hoje. E para começar, eu queria que você se apresentasse, assim, a sua idade, o que você faz atualmente. Vamos lá. Primeiramente, uma honra, um prazer imenso poder estar aqui com vocês, receber essa oportunidade de voltar aqui de novo e poder compartilhar um pouco da experiência. Para mim é um negócio que significa muito, então muito obrigado. Então vamos lá. Primeiramente, meu nome é Gabriel Consone. Atualmente eu sou produtor e estrategista audiovisual. Eu trabalho com produção de vídeo já faz... Assim, eu faço vídeo já faz mais de 13 anos. E hoje eu vivo exclusivamente de produção de vídeo para a internet. Eu atendo clientes, marcas, empresas famosas da internet, da TV. E o meu objetivo hoje como empresa é potencializar a mensagem dos meus clientes para que a gente consiga, assim, atingir mais gente, eles consigam fazer mais vendas e criar um ecossistema inteligente onde a gente consiga atingir o público-alvo certo de forma impactante e diferente, disruptiva. Porque hoje o que a gente mais tem na internet, às vezes, são as coisas iguais, né? Então a gente cria uma forma de mostrar a mensagem dos clientes de forma que seja autêntica. Que eu acredito muito nessa questão da autenticidade, né? Não basta só ter um conteúdo muito bom, mas tem que ter autenticidade ali também, porque é um combo de algumas coisas, né? E essas coisas fazem com que esse conteúdo seja diferente, onde a gente consiga atingir os objetivos do cliente. Aí quem decide o objetivo que é, tem a parte estratégica também, mas o cliente que decide. Fora isso, eu também crio conteúdo para as redes sociais, né? Tô voltando agora, inclusive, a criar mais conteúdo, e eu falo sobre produção de vídeo. Exclusivamente agora eu tô indo mais pela vertente do celular, que foi como eu comecei, né? Então hoje eu dou muita dica na internet de edição e gravação com o celular pra galera que tá querendo entrar nessa área também, poder se desenvolver usando isso aqui que a gente tem hoje, que hoje é uma ferramenta que dá pra fazer muita coisa. Então, assim, eu acredito muito nisso também, que é uma porta de entrada também pra galera que tem coisas boas pra falar na internet. Porque tinha coisa ruim na internet, a gente já tem um monte. Então, minha função hoje está sendo dar voz para essas pessoas, tanto para as empresas quanto para as pessoas que querem entrar na internet de alguma forma ou potencializar sua mensagem lá dentro, para que de fato a gente enche a internet com coisas boas. É isso. E uma coisa, eu não sei se todo mundo sabe, mas você já foi um aluno da ETEC. Sim. E eu queria saber, durante os 3 anos que você estudou aqui, o que mais marcou a sua trajetória, se você sente falta de alguma coisa, e como era o Gabriel aluno, se era dedicado, se levava muita advertência. Tá, vamos lá. Eu estudei aqui no ano de 2000 eu entrei acho que em 2013, 2012 ou 2013. Eu fiquei até 2015, acho que foi... bom, não vou lembrar exatamente, mas acho que foi isso aí. Então a primeira pergunta é como que eu era aqui dentro? Sim. Eu nunca fui um aluno exemplar. Isso aí é um fato. Nunca fui um aluno nota A, não. Eu era um aluno mediano. Não era o pior da sala, porque tinham piores que eu, mas assim, eu não era também um cara muito, assim, que as pessoas olhavam e falavam, cara, tinha coisas que eu era muito bom. E aí, não sei porquê, acho que era mais por causa dos professores mesmo. Eu ia muito bem em química, aliás, eu ia muito bem em física e ia muito mais em matemática. Aí, por quê? Não sei. Acho que era por causa do professor também, que no caso quem deu aula nessa época foi o Damélio. O Damélio tá aqui ainda? Acho que sim, né? Sim. Sim. Enfim, Damélio me deu aula e, tipo assim, a aula dele pra mim era um negócio que fazia muito sentido. Então eu ia muito bem em física e em matemática eu ia muito mal. Então assim, eu era um aluno mediano. Aí, qual que é a próxima pergunta? O que mais te marcou? O que mais me marcou? Nossa, é muito boa essa pergunta aí. O que mais me marcou? Eu tive... Acho que o que mais me marcou, assim, foi o primeiro fato de eu passar mais tempo aqui do que com a minha família. Porque na época, quando eu estudava aqui, não tinha essa coisa de você estudar meio período, né? Na época, a gente chegava aqui 6 horas da manhã e saía 6 da tarde. Então, era o dia inteiro aqui. A gente tinha 1h30, às vezes, de almoço e tudo mais. Tinha alguns intervalos durante o dia, né? E eu passava muito mais tempo com a galera da minha sala do que com a minha família. Então, acho que isso foi uma coisa que me marcou muito. E eu fui moldado muito aqui dentro também. Porque quando você tá junto com outras pessoas e tudo mais... foi aqui onde a gente começou, quando eu comecei a juntar uma galera pra andar de skate, por exemplo. Uma coisa que a gente fazia. Hoje, durante os intervalos, vocês faziam o quê? Vocês jogam truco, né? A gente ia andar de skate aqui na frente da escola.
Então, essa época foi muito gostoso, assim. E foi aqui também onde eu criei muitas amizades. Inclusive, o Gustavo, que foi o cara que veio aqui comigo da última vez para fazer a palestra, o Gustavo é meu amigo pessoal até hoje. E o Gustavo, eu conheci ele aqui dentro. Então, assim, já faz mais de 10 anos. E hoje eu e o Gustavo, inclusive o Gustavo trabalha junto em alguns projetos. O Gustavo é fotógrafo, eu faço a parte dos vídeos, então a gente trabalha junto. Então, acho que o que mais me marcou, assim, foi essa questão da conexão. Teve outras coisinhas também que me marcou, aí também, não sei se eu posso falar sobre as traquinagens, né? Mas teve outras coisas que me marcaram também. Tive um relacionamento aqui dentro também, isso foi algo que me marcou muito. E me moldou como homem também, como mais adulto, foi onde eu entendi muita coisa. E acho que foi isso, acho que essas foram as coisas que mais me marcaram. Agora eu queria perguntar um pouco mais sobre a sua profissão em si. Tem muita gente que não sabe o que o seu profissional faz. Então, o que um profissional da sua área faz? Vamos resumir aqui então. Qual que é a minha principal função hoje? Eu entendo o que o cliente quer. Seja, ele chega e me fala, Consônia, eu quero vender mais o meu produto. Eu quero mostrar isso aqui na internet. Eu quero melhorar os meus vídeos na internet para empacotar, né? Eu falo que sou o embrulho que pega o seu produto, que é muito bom, porque um produto muito bom, seja ele qual for, seja um produto físico, um serviço, se você tiver o melhor produto do mundo, isso não garante que você vai vender ele. Porque se você pegar um produto muito bom e colocar ele dentro de um saco plástico preto de lixo assim, tipo assim, tu não sabe o que tem lá dentro, você sabe como vender aquilo. Então a minha função hoje é, quando é produto, a gente mostrar esse produto da melhor forma possível. E quando é serviço ou quando é algo que as pessoas falam, eu procuro empacotar isso de uma forma que seja atrativa para as pessoas certas verem. Então, por exemplo, tem meu terapeuta hoje. Meu terapeuta hoje, ele é muito incrível. O Vandinei é muito incrível. Ele fala, ele entende muito sobre as coisas. Então hoje, eu ajudo ele ali a criar um posicionamento na internet, porque eu sei que o que ele faz e o que ele fala, a transformação que ele gera na vida das pessoas é extremamente importante. Só que tem gente hoje que não sabe que precisa fazer terapia. Tem gente ainda hoje que acha que não precisa fazer terapia. Isso é um erro. Porque a terapia é uma ferramenta que ajuda o ser humano a evoluir. Então, eu sabendo disso, é onde eu pego esses projetos e eu ajudo eles a serem mais vistos, mais impulsionados dentro da internet ou em qualquer outro tipo de mídia, para que as pessoas entendam. Às vezes você não, é aquela coisa, né? A gente vende o que a pessoa quer e entrega o que ela precisa. Às vezes você não sabe que você precisa de algo, mas você compra pela tua emoção. Toda venda, né? Toda compra, ela é emotiva, ela não é racional. Então você compra pela emoção e você chega dentro do produto, ou então você compra o serviço, você recebe aquilo e aquilo te causa uma transformação. Então hoje é basicamente isso. Eu pego o que você tem e mostro para o mundo de uma forma que seja incrível. É isso que eu faço. Precisa entender muito quem é o público que vai consumir aquilo que Totalmente. É igual caçar. Tu não sai pra caçar... Tem uma história que conta isso, né? Você não sai pra caçar com o teu rifle lá e vai no meio da floresta lá tentando caçar um bicho. Não. Tu estuda o bicho primeiro, né? Tu sabe que hora que ele acorda, que hora que ele sai da toca, que hora que ele bebe água, aonde ele dorme, essas coisas tu tem que saber. E pra você atingir um público-alvo é exatamente a mesma coisa. Tu tem que entender teu público-alvo, saber o que ele quer, o que ele precisa, principalmente quais são as dores dele. Aí sim você tem um funil, né, que a gente fala que é o funil de vendas assertivo pra você conseguir atingir o objetivo do teu cliente com esse público-alvo. É assim que funciona hoje. Sem você conhecer teu público-alvo fica muito mais difícil. E como você descobriu que era isso que você queria fazer da sua vida? Excelente pergunta. Na verdade, eu não descobri. Eu fui meio que colocado dentro do audiovisual, assim, né? Porque foi assim, lá no começo, fazer vídeo sempre foi meu hobby, né? Inclusive, eu tava pensando sobre isso, e aí, em alguns momentos eu achava que o vídeo veio exclusivamente do meu momento depressivo lá, que eu tava em casa, que eu ficava vendo vídeo no YouTube, que aquilo lá me gerava um prazer de ver aquilo, que eu queria fazer aquilo, tudo mais, gerar nas outras pessoas o que eu sentia, né? Mas eu comecei a ter essa relação com o vídeo muito tempo atrás, e eu não sabia, isso foi uma memória que me foi desbloqueada faz pouco tempo. Eu sempre gostei de pegar a câmera, de gravar as coisas e tudo mais. E eu não tinha essas lembranças, porque eu fazia isso quando eu era pequeno. Então, meu pai tinha uma filmadora em casa gigantesca, assim. Eu gostava de mexer naquilo, de ver, de brincar com aquilo. Eu não lembro se ela funcionava, eu acredito que ela não funcionava. Mas o fato de eu pôr aquele trambolho nas costas, assim, fingir que eu tava gravando alguma coisa, pra mim era um negócio que me gerava muito prazer.
Então, esse sempre foi meu hobby, assim. E depois que eu me formei aqui, inclusive, eu fiquei muito perdido da minha vida. Eu não sabia o que fazer. Não sabia. Não sabia o que caminho seguir, o que eu ia fazer da minha vida. Eu achava que eu ia ser engenheiro, porque meu pai falava que eu tinha que ser engenheiro e tudo mais. Aí, pô, eu era pequeno, eu adorava desmontar as coisas, né, dentro de casa. Então, o meu liquidificador dava sopa lá, eu tava abrindo o liquidificador. Então, eu era muito curioso. E aí, quando meu pai viu isso, né, quando minha família via isso, falava, esse menino vai ser engenheiro, porque gosta de desmontar as coisas, mais carrinho e tal. Só que meu pai falava uma coisa pra mim que me marcava muito. Ele falava, você vai ser engenheiro porque você vai ganhar muito dinheiro. E esse ganhar muito dinheiro, pra mim, era o que fazia sentido. Eu não sabia, mas eu falava, pô, ganhar dinheiro é algo que faz muito sentido. Por quê? Meus avós, por parte de pai, eram cortador de cana. Então, foi uma família muito humilde. Então, assim, foi depositado em cima de mim uma questão de, tipo assim, esse aqui tem que dar certo. Esse é o que vai dar certo na família. E aí, eu fiquei carregando esse peso de, tipo assim, eu preciso ser um engenheiro, porque o engenheiro ganha muito bem. E aí, eu entrei aqui, inclusive, vim fazer uma ETEC no curso de técnico em eletrônica, porque eu queria desenvolver isso, né? Já era a porta de entrada para fazer a faculdade na sequência, né? Só que eu descobri que aqui não era isso que eu queria fazer. Eu estudei aqui por 3 anos, na metade do segundo ano eu já sabia que não era isso que eu queria fazer. E aí eu terminei, só pra falar, eu terminei, eu tenho um diploma. E aí, nessa de ficar perdido, eu entrei em depressão, por não saber o que fazer da minha vida. Porque eu acredito que vocês passem isso também, né? Tipo assim, é uma escolha muito difícil, né? Saber o que você vai fazer pro resto da sua vida. Só que assim, depois de um tempo você descobre que não é assim que funciona. Porque o que você vai escolher hoje vai durar um tempo, mas das duas uma. Ou tu vai entender que não é o que você quer fazer, ou vai te levar mais próximo do que você realmente tem tesão em fazer ali. E aí, respondendo a pergunta, como que eu descobri que eu queria fazer isso? Eu tentei sair do audiovisual várias vezes. Várias vezes. Porque eu não via escala no meu negócio. Eu não via como fazer mais dinheiro. Chegava uma hora que eu falava, cara, eu quero comprar um carro de 300 mil reais. Beleza, como é que eu compro um carro? Quantos vídeos eu tenho que editar pra eu comprar um carro de 300 mil? E aí, foi onde eu parei pra pensar. Falei, cara, eu vou sair disso aqui. Na época, o marketing digital tava começando a ascensionar no Brasil. Vocês já ouviram falar sobre marketing digital? Então, vendas online e tudo mais. Uhum. Eu comecei a enxergar ali um momento onde eu falei, caramba, mano, isso aqui da hora. Porque, tipo assim, tinha gente próxima que tava fazendo R$1.000 por dia na internet. Trabalhando em casa com celular. Falei, fazer vídeo. Caramba, eu vou trabalhar com marketing digital. E eu comecei a estudar o marketing digital. Inclusive, quando eu comecei a estudar o marketing digital, eu conheci um cara que tava muito estourado na época. Inclusive, vocês sabem quem que é o Thiago Fonseca? Do canal Boom? Não é da época de vocês isso, cara. Nossa, mas tinha um canal na época, no YouTube, que chamava Canal Boom. Era o maior canal de pegadinha do Brasil. Eles eram os únicos que tinham mais de 1 milhão de inscritos, assim. Era muito doido. E do nada esse cara sumiu e apareceu de novo na internet. Só que ele apareceu e ele não tava mais fazendo pegadinha, ele tava rico. Eu falei, o que esse cara fez, cara? Só foi pegadinha. Não é possível que foi pegadinha esse aqui, cara. Aí eu comecei atrás de entender o que esse cara tinha feito. Na verdade, esse vídeo não apareceu pra mim. Foi um amigo meu, que inclusive estudou na minha sala aqui, que mandou esse vídeo pra mim. Falou, mano, se liga esse cara aqui, olha o que ele tá fazendo. Pum, me mandou o vídeo. Eu olhei e falei, não é possível. Esse cara sumiu e voltou rico, velho. Milionário, morando em Alphaville, casou. Quero saber o que esse cara tá fazendo. Perdão. Aí, o que eu fiz? Eu fui começar a entender e aí veio esse negócio do marketing digital. Então, basicamente, o que esses caras estavam fazendo? Eles estavam usando a audiência deles que eles construíram dentro do YouTube para vender produtos. Só que assim, produto tu produz ele uma vez, você produz um produto uma vez, que é um produto digital, e tu vende ele quantas vezes você quiser. Então era um negócio muito escalável. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aí. E aí, na época, dava pra você ser afiliado a produtos. Então, assim, eu não precisava ter o produto. Eu me afiliava ao seu produto, por exemplo, Marie. Você fala sobre, por exemplo, eu tenho uma amiga que fala sobre transição capilar. Poderia me afiliar a esse produto de transição capilar e vender esse produto. E aí você ganhava uma comissão, né? Tipo, daquela parada. E aí, eu dei exemplo de transição capilar porque eu acredito que seja algo que você se interessa, você vê. Eu acho que o mundo das cacheadas, assim, é um negócio que... Transição capilar é um negócio que tá sempre muito em alta. Então eu olhei pra você, que eu lembrei da Grazi. Enfim, eu poderia me afiliar nesses produtos e, tipo assim, fazer a venda e ganhar essa comissão. Eu falei, cara,
vou fazer isso aqui. E aí eu fiquei meses, assim, tentando fazer uma venda. E não saía, não conseguia de jeito nenhum. Meses. E aí chegou uma hora que eu comecei a desanimar. Falei, velho, isso aqui não funciona, não. Não dá pra fazer isso. Como é que esses caras... os caras estão fazendo R$1.000 por dia. Então, eu procurei trabalhar como afiliado, né, pra conseguir fazer essas vendas e ter ali... Eu queria fazer R$1.000... Na verdade, naquela época, eu não queria nem fazer R$1.000 por dia. Se eu fizesse, assim, R$4.000 no mês ali, pra mim, nossa, assim, tava maravilhoso. Acabou que eu não conseguia fazer isso. Não rolava as vendas, não ia pra frente. Mas eu estudei tanto sobre isso que eu sabia mais ou menos o caminho ali. Enfim, nesse momento que eu comecei a desanimar disso também, que eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro só, mano, só quero ganhar dinheiro, velho. Inclusive, isso foi alguma coisa que me moveu. A gente fala muito sobre, propósito de vida. Mano, naquela época, meu propósito de vida era ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, ponto. Queria ganhar dinheiro, enfim. Nesse momento, eu acabei... Um dia eu tava no Instagram lá e aí vi um amigo meu postando um story com outro cara, que esse cara também era muito grande dentro do marketing digital. E aí eu falei, cara, não é possível, o cara, meu vizinho aqui, tá andando com esse cara aqui? Aí eu peguei e mandei mensagem pro cara. Falei, mano, Nicolas o nome dele. Falei, e aí, Nick, beleza? Cara, a gente tem um monte de amigo em comum, quando que a gente vai se conhecer? Mandei despretensiosamente. Na época o cara já tinha uns 50 mil seguidores no Instagram. Eu falei, ele nunca vai ver isso aqui. Ele me respondeu. Falou, pô, da hora, mano. Passa aqui no escritório pra gente tomar um café. E o escritório era aqui no Cerâmica, no shopping aqui. Eu falei, nossa, velho, minha oportunidade. E eu fui lá, marquei a reunião, fui conhecer esse cara. Eu cheguei lá com a intenção de entender mais sobre marketing digital, entender as coisas que eu não tava conseguindo fazer pra conseguir ter resultado. E a gente tava lá, beleza, conversando, e ele falou pra mim, perguntou, o que você faz? Aí eu falei, cara, eu faço vídeo. Deixa eu ver seus vídeos. Aí eu abri meu canal no YouTube lá e ele começou a ver os vídeos, e do nada ele parou assim, olhou pra mim e falou, eu preciso de vídeos. Aí eu falei, não é possível, cara, tô tentando sair disso aqui, mano, e ele quer vídeo nisso aqui. Só que, pô, eu queria fazer uma média com o cara, então eu não podia falar, não quero fazer, não vou fazer. Eu falei, tá bom, tá, eu faço. O que você precisa? Aí ele falou, não, coisa simples, assim, ó. Eu preciso de 4 vídeos. Eu vou fazer um lançamento, eu preciso de 4 vídeos. Mas, assim, o melhor que você conseguir fazer. E são vídeos simples, assim, de 40 minutos. 4. Falei, pra quando? Ele, semana que vem. Eu fiz assim, ó. Beleza. Nossa, eu falei beleza, falei, eu vou fazer isso aí, mas por dentro, meus divertimentos estavam assim, meu Deus, o que você fez? Não, tipo assim, eu tava por fora eu tava pleno, assim, mas por dentro eu tava em pânico. Porque eu nunca tinha feito tantos vídeos longos num curto período de tempo e para um lançamento dentro do marketing digital, para um lançamento, uma responsabilidade muito grande. Não é um negócio tipo assim, vou fazer os vídeos, se der bom, não era vídeo para YouTube. Ele estava dentro de um lançamento onde ele estava colocando dinheiro para impulsionar as coisas para que isso gerasse resultado. Ou seja, se eu não entregasse, eu ia me queimar com o cara e aí ele ainda ia perder dinheiro e ainda ia botar nas minhas costas. Nossa senhora, aí eu cheguei em casa depois da reunião e falei, mano do céu, o que eu fiz? O que eu fiz, bicho? Eu falei, beleza, já tô aqui, agora vou ter que fazer alguma coisa. E foi a primeira vez, assim, que eu trabalhei sobre uma pressão violenta na minha área, assim. Eu falei, cara, como é que eu vou produzir isso aqui? E aí eu liguei para um amigo meu, que na época era diretor de fotografia. Falei, cara, preciso de sua ajuda. Vamos fazer isso. Cara, só me ajuda. E ele aceitou. E a gente foi fazer junto. Ele, me deu uma puta de uma força, se não fosse ele. Inclusive o nome dele é Presley, né? E aí o Presley me ajudou a fazer todo esse lançamento nessa questão de captação. E depois eu só dirigi e editei a parada depois. Daí, esse lançamento, ele faturou na época mais de R$100 mil em uma semana, em 7 dias. Fez o famoso 6 em 7, que é uma marca dentro do marketing digital, assim, que é muito... Na época era algo que todo mundo almejava, assim, fazer 6 dígitos, né, em 7 dias. Faturar 6 dígitos em 7 dias. E aí quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, cara, eu fiz 4 vídeos de meia hora, 40 minutos, em uma semana, com um nível, assim, Netflix.
o cara rodou isso aqui, fez mais de 100 mil reais com os meus vídeos. Tipo assim, alguma coisa eles estão enxergando em mim que nem eu mesmo tava vendo na época. Falei, cara, eu preciso olhar mais pra isso aqui. E foi aí que eu comecei a olhar de fato mais pro vídeo. Teve outras vezes antes disso que eu tentei sair do audiovisual. Porque, de fato, é aquela coisa. Você tá em casa, tá estudando, a mãe, no caso morava minha mãe, mas morava junto com a minha avó também. Tipo assim, você viu a insatisfação das pessoas da sua casa. O que você tá fazendo? Tem que arrumar um emprego decente, não sei o que, não sei o que lá. A minha mãe, pra falar a verdade, foi a única pessoa que ficou do meu lado. Inclusive, se não fosse a minha mãe, ou eu teria demorado muito mais tempo pra engrenar no audiovisual, ou eu teria desistido. Então, ter o apoio da minha mãe ali foi fundamental. E eu falo isso pra ela, inclusive eu tava conversando com a minha mãe esses dias sobre isso, e ela, não, mas eu sempre incentivei vocês a fazer o que vocês gostavam mesmo. E eu não sabia o quanto isso era importante, né? E por isso que hoje, um dos meus pretextos, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla hoje na minha vida, que inclusive já falei isso pra vocês, é, independente do que você for fazer, faça o que você gosta. Porque, mano, só fazendo o que você gosta que você vai ter saco pra trilhar uma jornada com isso. Porque não tem nada pior do que ser... Na minha época tinha a música do Fantástico, nem sei como é que é hoje o Fantástico, mas toda vez que eu escutava a música do Fantástico no domingo, me dava dor de barriga, cara. Porque eu sabia que eu ia ter que acordar no dia seguinte cedo, era segunda-feira, e viver mais uma semana e tudo mais. E eu tinha muito dentro de mim, assim, que eu não queria fazer algo que não me desse prazer. Eu entendo que tem momentos da nossa vida que a gente vai precisar fazer o que a gente não gosta tanto pra financiar o nosso sonho. É normal isso. Mas existe um período pra isso. Existe um período de plantar, existe um período de colher. Você não coloca a semente no chão lá e fica esperando, ela aparece inteira lá. Você tem que plantar, aí você rega, aí você espera, aí vem o tempo, passa, não acontece nada durante o tempo, até ela germinar. Aí ela não germina e já vira uma árvore. É igual aquela história do bambu chinês lá, que o bambu fica 18 anos criando raiz lá. Eu não sei quanto, tô exagerando, tá? Assim, tem uma planta, eu acho que é esse bambu chinês aí, que ele fica, tipo assim, 6 anos criando raízes, e daí ele cresce, tipo assim, atinge metros e metros de altura em meses, assim. É loucura. Então é mais ou menos essa história. Então a gente vai financiando, a gente faz o que a gente não quer primeiro, pra financiar o que a gente gosta. Só que aqui tem uma questão. Muita gente não sabe disso, e alguns sabem, mas não tem a disposição pra fazer isso. Por exemplo, quando eu fui trabalhar dentro de uma produtora, eu tava trabalhando numa assistência técnica de televisão. Só que eu não era o técnico, eu era o caixa. Então, o mais perto de trabalhar na minha área, que eu cheguei, na área que eu me formei aqui dentro, foi isso. Eu era o caixa, não era nem o técnico. E nessa assistência técnica, cara, eu passei por uns perrengues muito violentos ali, assim. Tipo assim, o negócio que mais me marcou, assim, nessa assistência técnica foi o dia que o dono me pediu pra ir tirar o lixo do banheiro. Mano, eu vou contar essa história pra vocês com mais detalhe agora. Então, ó, eu entrei naquele banheiro, tipo assim, tinha papel sujo no chão. Olha, eu coloquei a mão na merda, literalmente. E aí foi esse momento pra mim na minha vida, e vocês vão passar por isso. Vocês vão passar por isso, não de enfiar a mão na merda, mas de ter um momento da vida de vocês falar assim, mano, eu preciso mudar isso aqui. E esse momento chegou pra mim nessa assistência técnica. Eu falei, cara, eu não vou passar por isso mais. Eu estudei 3 anos. Os professores falavam lá dentro da ETEC que eu era 10 vezes mais caro. Que eu ia ser, não sei, minha avó falava pra mim, você vai estudar na ETEC, porque a hora que você sair de lá, você vai estar empregado. Vocês contam, eu conto. E aí, eu falei, cara, isso aqui não dá mais pra mim. Isso aqui não dá mais pra mim. Aí foi onde eu parei ali, né, falei, eu peguei o livro, eu fiquei meia hora trancado aí naquele banheiro, porque eu não conseguia parar de chorar, velho. De desgosto da minha vida. Falei, não é possível, cara, que eu tô me sujeitando a isso. Mas hoje eu entendo quanto foi importante. Daí eu saí do banheiro e fui... Sentei na frente do computador lá, eu fiz uma lista de todas as produtoras que tinham no ABC. Todas. E eu mandei e-mail pra todo mundo. Na época, eu não tinha portfólio, eu não tinha nada. Então eu montei um e-mail com as minhas competências, que eram poucas, o que eu gostaria de fazer. E na época, eu estava concorrendo num concurso de curta-metragem, com curta-metragem que eu fiz, inclusive, usando o celular. E nesse concurso,
Tipo assim, não foi o primeiro concurso que eu concorri, eu concorri mais depois, mas eu não quero quebrar a linha de raciocínio aqui, depois vocês me perguntam isso de novo. E aí eu mandei esse e-mail pras produtoras e tinha só esse vídeo que eu fiz pessoal, era um vídeo pessoal meu. E aí uma produtora entrou em contato comigo uns 2, 3 dias depois. Gabriel, tudo bem? Vi seu e-mail aqui, vamos tomar um café? Falei, vamos embora. Só que assim, eu tava muito descrente. Muito descrente. Porque eu falei, cara, eu não tenho nada pra agregar na minha cabeça, né? Não tenho nada pra agregar, velho. Tipo assim, vou lá tomar um café. Daí eu fui. E o diretor, foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma produtora, assim, vi aqueles computadores e tudo mais. Falei, caramba, que ambiente legal, né? Daí o produtor falou assim, o Eric, que inclusive ele é meu amigo até hoje, o diretor da produtora, ele falou assim, eu preciso de um cara aqui, meio período, pra me ajudar aqui num projeto específico. Um freelancer, né? Eu falei, não, cara, eu venho. Então assim, minha rotina desse momento pra frente foi assim, eu trabalhava das 8 às 6 na assistência técnica e das 6h30 até as 10h30 eu trabalhava na produtora. E por incrível que pareça, meu dia começava às 6h30 da tarde. Porque no começo do dia, tipo, você tava fazendo o que eu não queria fazer. E aí é que tá. Por isso que eu falo. Às vezes a gente precisa fazer o que a gente não quer pra financiar o sonho que a gente almeja. Entende? Então foi isso que eu fiz. Depois de um tempo, depois de um mês, eu acho, o produtor, o diretor da produtora, que é o Eric, falou pra mim, falou, Gabriel, eu preciso de você aqui agora 100% do tempo. O outro menino tava aqui, saiu, você quer trabalhar aqui? O quê? Se eu quero? Nossa, aí eu abracei de fato a produtora e comecei a trabalhar lá dentro. E aí voltei lá na assistência. Lógico, eu não saí de uma vez, né, da assistência técnica. Eu dei meu aviso prévio lá, falei, a partir de semana que vem já não vou mais estar aqui e tal, não sei o que, recebi uma oportunidade. E aí eu lembro que no último dia lá na assistência técnica, eu cheguei na assistência técnica lá e tava, no final do dia eu fui me despedir da galera. Lá não tinha muitas pessoas, trabalhava só eu, o dono e um técnico, né? E aí eu falei lá, eu tava conversando com o dono, me despedindo, mas o técnico tava no fundo da sala, assim, né? E ele ouviu eu falando o que eu ia fazer. Daí eu lembro até hoje dessa cena, ele virou assim, eu tava na porta, aí ele virou assim, lá do fundo, assim, tava com alguma coisa na mão, ele virou assim, olhou pra mim com o óculos bem na ponta do nariz aqui, e falou assim, Gabriel, vai trabalhar com vídeo? Não vai ter dinheiro nem pra comprar sal. Ele soltou essa na minha cara, assim, né? Só que na época, minha cabeça ela já tava um pouquinho mais pra frente, assim. Eu entendi que as pessoas vão querer puxar teu tapete. Então, eu já tava ciente disso. Só que eu sabia que quando isso começasse a acontecer, era porque talvez eu estivesse no caminho certo. E aí, quando ele me falou isso, em vez de eu ficar puto, eu olhei pra ele com a melhor cara que eu tinha e falei, você vai ver. E ali foi onde encerrou a minha participação nessa assistência técnica. Daí pra frente, as coisas começaram a acontecer muito diferentes. Porque eu tava fazendo de fato o que eu queria. Era gostoso trabalhar ali com o que eu queria. Então todo dia eu ia sair de casa com vontade. Eu chegava lá e trabalhava com vontade. E por que eu falo pra vocês que hoje é muito importante vocês fazerem o que vocês gostam? Porque vocês vão precisar dedicar tempo pra isso. É muito importante dedicar tempo pra isso. E nesse jogo, quem ganha é quem dedica mais tempo, quem fica bom no negócio. Isso só vão conseguir atingir essas coisas se vocês estiverem de fato empenhados nisso. Porque quando você tá lutando ali com um objetivo que seja só financeiro, só dinheiro, talvez seja bom em certo momento, mas chega um momento que vocês já fizeram bastante coisa com o dinheiro. Aí perde o sentido. Você fala, beleza, eu quero ir comer hoje no Paris 6. Eu adoro Paris 6. Né? Eu vou lá comer no Paris... adoro comer no Paris 6. Né? Aí eu fui várias vezes no Paris 6. Chega uma hora que o Paris 6, tipo assim, mano, onde que eu vou agora? Eu vou em outro lugar. Aí você escolhe outro restaurante. Então, eu tô falando isso, não tô falando da experiência específica, eu tô falando das coisas que o dinheiro pode comprar. Chega uma hora que, se tu não tá preenchido de outra coisa, essas paradas param de fazer sentido. Aí você fala, Cassiano, mas eu nunca vi ninguém triste em cima de um jet ski. Então, o negócio é o seguinte, eu também nunca vi. Só que tu não fica em cima do jet ski 24 horas por dia. Chega uma hora que tu sai de cima dele, entendeu? E é nesse momento que você sai de cima dele que é onde os teus bichos internos gritam. Que aí quando você para de preencher com o que você pode pagar, é onde você olha pra dentro e você fala, mano, por que eu tô fazendo isso? Entendeu? E é aí onde você olha e você fala, cara, mano, tem muito médico, tem muito advogado, tem muito engenheiro hoje que é assim.
que construiu a carreira focando no financeiro, aí chega no patamar financeiro que quer, e aí não pode mais sair daquilo, porque tá ganhando ali seus 40, 50 mil reais, e ele não sabe mais fazer outra coisa. Então, se ele sair daquilo ali, que é o que ele não tá mais gostando de fazer, ele vai fazer o quê? Aí vai ter que abaixar o patamar de vida? Lascou, entendeu? Então, por isso que eu falo, ó, se vocês tiverem a oportunidade, eu sei, não é fácil isso pra todo mundo, não é todo mundo que teve a mãe que eu tive que falava pra mim, vai fazer o que você gosta. Eu me esforcei durante muito tempo ali pra poder financiar o meu sonho. Eu não tive, inclusive eu não tive ajuda do meu pai, não tive ajuda da minha mãe, né, nesses quesitos assim de incentivo financeiro e tudo. Não, tudo que eu construí foi sozinho, eu tive apoio. Eu tive muito apoio da minha mãe. Meu pai em alguns momentos me ajudou sim, mas o restante ali, bicho, foi aqui, ó. Eu tive que ir lá e fazer. E aí é onde você para, assim, você fala, mano, eu quero realmente isso aqui. E por que eu fui fazer de fato? Eu fui fazer porque eu queria muito aquilo. Era a única coisa na minha vida, assim, que eu olhava e falava, cara, isso aqui eu vou acordar, eu consigo me imaginar daqui a um tempo fazendo isso. Entende? Talvez daqui a um tempo, talvez não, né? Daqui a um tempo, eu não vou mais fazer isso só pelo dinheiro, que é uma coisa que eu já não faço, mas eu não faço mais só pelo dinheiro. Inclusive hoje, tipo assim, tem um monte de projeto que aparece pra mim que eu tiro, que eu fico longe, porque não faz sentido aí com o meu pessoal, né? Mas, e outra coisa, chegar no patamar onde você pode olhar pro projeto e falar, não vou fazer isso aqui, era uma coisa que eu queria. Era uma coisa que eu queria, porque falar, cara, mano, o dia que eu puder negar dinheiro, entre aspas, né? Não é negar o dinheiro, negar o projeto. É onde eu vou estar, tipo assim, mais tranquilo. Isso é um fato. Então, mas pra chegar nisso, tem uma construção por trás. Pra alguns é mais fácil, pra outros é mais difícil. E essa questão de fácil e difícil também é uma questão de percepção também, né? Porque o que é fácil pra mim talvez seja pra você e vice-versa. Então, assim, é uma forma de olhar as coisas. Então, eu tô procurando olhar as coisas hoje mais como uma oportunidade de eu crescer ou então de eu construir mais ainda. Então, é basicamente isso. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Não é uma pergunta que eu tinha em mente antes, mas eu achei interessante enquanto você estava conversando, porque eu acho que é uma visão que a maioria dos alunos tem, ou tipo, a maioria das pessoas tem, que é essa de, o meu propósito de vida é ter muito dinheiro, entendeu? Uhum. E como que você quebrou nessa construção e o que você fez pra mudar isso, assim, sabe? Não sei como te perguntar, mas... Tá, eu entendi. Eu acredito que eu entendi a sua pergunta, eu vou falar, e aí se não ficar claro, você me pergunta de novo, combinado? Vamos lá. Gente, no começo da tua trajetória ali, quando a gente tá saindo dos 16, ali, 17, 18 anos, que a gente se torna um adulto, tem criança de 50 anos de idade hoje, tá? Então, essa questão é uma questão de mentalidade. Mas, ó, não vou me aprofundar nisso, que eu quero explicar o seguinte. O nosso primeiro objetivo ali como profissional é ter dinheiro. Então, a gente almeja isso. Não, eu quero ter dinheiro. Porque a gente acredita que sucesso, pelo menos eu acreditava nisso, que sucesso era ter muito dinheiro. Não é assim que funciona mais pra mim hoje. Porque é aquilo que eu falei, chega um momento, o dinheiro compra muitas coisas, ele traz experiências incríveis e é maravilhoso. Eu não tô falando que vocês não devem correr atrás disso, devem sim. Porque o dinheiro traz conforto, ele traz... acho que conforto é uma das coisas mais... que o dinheiro mais traz. Porque é conforto do quê? De você poder fazer um monte de coisa que você quer, mas ele traz conforto, ele traz segurança. Tu poder ajudar a tua família é incrível, tu poder tipo, ajudar uma pessoa que você ama porque tá precisando de um tratamento específico ali, isso é importante, você ter essa provisão financeira. Então sim, o dinheiro é muito importante, só que o dinheiro ele é muito importante no bolso. A partir do momento que você coloca o dinheiro no coração, aí fudeu. Pode falar a palavra aqui? Tá, aí eu vou maneirar. Então assim, ó, o que me começou a me mover lá no meu começo foi o dinheiro. E, mano, eu acho que não tem problema nenhum nisso. No começo, tô sendo movido pelo dinheiro. O problema é você continuar sendo movido pelo dinheiro. Só que ninguém me falou isso. Eu fui aprender isso vivendo. Então, eu acredito que, assim, chega um momento que tu olha pra... Você já tá fazendo tanto de dinheiro ali que você gostaria. Aí tu olha pras coisas e fala assim, beleza, eu posso continuar usando dinheiro pra ficar anestesiando isso que tá ruim aqui dentro, porque a gente atrela a felicidade. Deixa eu explicar de uma forma mais sucinta. A gente atrela o dinheiro à felicidade. Só que chega uma hora que você tá fazendo muito dinheiro e tu não tá feliz. E aí você fala, mas eu tava caçando isso aqui, e aí agora eu tenho e não tô feliz. Por quê? Aí é nesse momento que vem o choque de realidade, que você entende que o dinheiro não é tudo. Não é aquela fonte de... Fala, mano, eu tô
acordando todo dia por causa de dinheiro. Não. E aí é onde eu faço a pergunta pra vocês. Por que vocês querem dinheiro? Pra que vocês querem ganhar muito dinheiro? Vocês conseguem pensar nisso agora? Não é uma pergunta fácil, tá? Eu fiquei muito tempo pra responder isso. É uma exigência grande da minha parte de perguntar isso agora. Eu queria que você responda agora, tá? Mas fica pra você refletir sobre. O dinheiro pra eu conseguir alcançar os meus desejos, assim, mais materiais. Beleza. E quais são os seus desejos? Muitos. Então, é aí que tá. As pessoas às vezes elas não conseguem atingir as metas e os objetivos por não ter clareza do que quer. Ah, porque eu falava, eu quero ter... o que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é ter muito dinheiro. Tá, mas você quer ter muito dinheiro pra quê? Ah, pra fazer as coisas que eu gosto. Mas o que você gosta? Não sei. Entendeu? Você não sabe, não sei. Uma das coisas que mais me gera prazer hoje, vocês vão falar, o que vocês imaginam que seja? Carro. Ai, não sei, eu acho que o seu trabalho, né? O meu trabalho me gera mais prazer que o carro. Mas, tem algumas coisas hoje que eu me pego fazendo que eu falo, caramba, mano, isso aqui me dá muito tesão, velho. Eu poder escolher o horário que eu trabalho hoje, nossa, isso pra mim, meu Deus do céu. Eu poder hoje, numa quarta-feira, 3 horas da tarde, pegar meu computador e tomar um café, eu nem tomo café, mas eu estar numa cafeteria, poder trabalhar de lá, pra mim é um negócio, puta que pariu, zerei. Entendeu? Isso pra mim, essas coisas são muito importantes. E na época que eu comecei lá atrás, com 18 anos de idade, 19 anos de idade, onde eu tava nessa iminência, mano, eu queria o carro. Entendeu? E você vê que o bem material, ele não é tudo. É que a gente atrela o bem material à expectativa que as pessoas colocam na gente. Então, se eu apareço com o carrão, as pessoas me validam, falam, esse cara venceu na vida. Uma validação, Só que aí é um perigo. Porque se você precisa de coisas pra validar o que você é, nossa. Talvez você esteja assistindo isso agora, tu não vai entender isso agora. Mas se tu voltar esse podcast mais um pouquinho, assistir mais algumas vezes, de verdade, escuta o que eu tô falando. Se você precisa de coisas externas, você precisa mostrar pros outros o que você tem pra que validem o que você é, tu tá muito fudido. Porque chega uma hora que você vai mostrar tudo o que você tem. Eu ando de Porsche, eu ando de Mercedes, eu ando disso, eu não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo, fala um bem material que você quer, muito. Vai, Marie, você tem algum? Sei lá, eu acho. Qualquer um, pô. Uma casa. Uma casa. Você mostra a mansão e chega uma hora que, beleza, tu mostrou tudo isso aí. E aí as pessoas olham e beleza, e aí? E aí é onde você tem esse choque, mais um choque de realidade. Né? Você fala, caramba, velho, eu lutei tanto pra ter tudo isso aqui, hoje eu tenho e ainda não me sinto cheio, não me sinto completo, não me sinto feliz. Por quê? Porque tu buscou, não digo que era a coisa errada, mas tu deu muito foco no financeiro e você esqueceu das outras coisas. Então, quando tu faz o que você gosta, a chance de você balancear isso aí é muito maior. Só que, mais uma vez, fazer o que você gosta vai te dar dinheiro de qualquer forma. Porque se você faz algo bem feito, eu acredito que você só consegue fazer algo muito bem feito, se empenha naquilo, você gasta sua energia com aquilo, com algo que você gosta. Eu não ia ser o melhor engenheiro. Não ia. E eu poderia estudar, e eu não ia ser, porque não era o que eu gostava de fazer. Quando tu gosta de algo, quando você gosta de algo, tipo assim, às vezes é domingo, eu tô estudando sobre o audiovisual porque eu gosto disso. E eu já tô fazendo isso já faz 13 anos. Então, você desprende essa energia, te dá tesão, você vê os seus clientes sendo resultados, você vê vidas sendo transformadas. E aí guarda uma frase que eu ouvi uma vez, eu vou falar lá pra vocês aqui agora. Fazer R$1 milhão é bom, mas experimenta ver uma vida transformada. Isso é muito... Não tem como descrever. Quando as pessoas... Eu tenho, inclusive, fazendo um adendo aqui, eu tenho um curso hoje de edição de vídeo, né? Que há uns anos atrás eu tava rodando ele com mais força. Nesse momento eu tô dando mais foco pra minha empresa do que pra esse curso. Mas spoiler. Inclusive, vou dar um spoiler aqui pra vocês. Isso aqui, ninguém sabe disso aqui até este momento, tá? Eu vou lançar outro curso agora.
E ele vai ser específico para gravação e edição de vídeo com o celular. E eu quero que esse curso dê voz para as pessoas, para que elas entrem na internet e tirem essa crença de que eu não consigo gravar vídeo bom com o celular. Eu fiz boa parte da minha carreira com isso aqui. 70% da minha carreira foi feito com o celular. Depois eu volto nesse assunto aí. Mas, eu tava falando que fazer R$1 milhão é bom. Experimenta ver uma vida transformada. Por que eu te falo isso? Na época que eu tava rodando meu curso, hoje a gente tem mais de 800 alunos. E eu recebi uma vez uma mensagem de um aluno meu falando assim: eu queria te agradecer. Porque eu tava num momento da minha vida que eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Eu estava prestes a largar a mão de tudo. E eu estava com uma carta de suicídio pronta. E ter feito teu curso me fez entender onde que eu queria, pra onde que eu queria ir. E hoje eu tô trabalhando com audiovisual. Bicho, o dia que eu li aquilo ali... Meu, ali começou a fazer sentido. Ali quando eu vi, eu falei, caraca, bicho. Esse game aqui, ele não é só sobre dinheiro. E ali, naquele momento, eu já tava... Lembra que há uns anos atrás eu tava tentando vender como afiliado no marketing digital. Vender curso, ele não tava conseguindo. Nesse momento que eu recebi essa mensagem, eu já tava beirando ali, talvez já tinha superado os R$100 mil feito com meu curso na internet. E aí, tipo assim, meio que eu já tinha feito aquela grana e eu falei, caralho, mas, mano, foi legal, beleza, incrível. Assim, pra mim foi um marco muito grande também ter feito mais de R$100 mil na internet naquele momento ali. Mas tinha outras coisas também que eram muito incríveis. E receber esse feedback foi uma delas. Teve outro aluno meu que entrou e falou assim, 15 dias antes de ele entrar pro curso, ele falou assim, ó: eu vou gastar minha última reserva com o teu curso. Eu sou Uber hoje. Eu tava fazendo R$700 por final de semana. Hoje eu não consigo fazer nem 80. Eu tenho esposa e filho em casa. Minhas contas estão tudo atrasadas. Se cortar minha energia e minha internet, eu tô na roça. Nesse dia eu cocei a cabeça e falei, vixi. Ali a responsabilidade bateu na porta. Porque eu falei, se eu não ajudar esse cara agora, ele vai gastar o último recurso dele comigo, né? Então ele ia comprar o curso. Ele precisa ter resultado. Esse cara entrou pro curso. Uns dias depois eu preciso de ajuda. Eu não tô conseguindo tal. Pois eu peguei o celular, eu fiquei tipo assim, meia-noite, 11 horas da noite, até 3 horas da manhã conversando com esse cara, montando um plano de ação pra ele. No dia seguinte eu falei, agora você vai lá e aplica. No dia seguinte ele começou a aplicar. Depois de 1 ou 2 meses, eu fazia sempre uma mentoria geral com todo mundo de dentro do curso, né? E eu chamei esse cara pra falar. Esse cara tava saindo menos, no negativo, ele tava fazendo R$8 mil com consistência por mês, assim. Só com as dicas que eu dei pra ele, com as estratégias que a gente montou, ele foi lá e fez. Ele não ficou só, tá bom, tá, eu vou fazer. Não, ele foi lá e fez o que ele precisava. E aí tava com consistência ali, R$8 mil por mês. Daí foi onde eu olhei pra mim também e falei, cara, acho que eu entendo dessa porra mesmo, né? Acho que eu entendo disso aí. E aí foi onde foi virando as chaves, assim, de que, tipo assim, cara, independente do que você for fazer, faça o que você gosta. Porque você fazendo o que você gosta, você vai conseguir contribuir com o mundo de alguma forma. Tem uma lei que chama Lei do Transbordo. Quando você pega um copo, assim, começa a colocar água dentro de um balde, chega uma hora que o balde, ele transborda. E o que transborda pega nos outros, assim. É o transbordo bom que a gente fala, né? Então, independente do que você for fazer, faça o que você gosta. Responde a pergunta de novo. Sim. Onde que eu tava? Onde que a gente tava nessa pergunta aí? Deixa eu entender. Ainda era de como você descobriu o que você realmente queria fazer. Tá. Foi isso aí. Essa foi uma das coisas. Inclusive, tem mais uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ensinar. Por isso que eu falo pouquinho. Qual que é a próxima? Eu tinha mais uma coisa que eu ia falar. Você ia falar do concurso, dos... Boa. Vamos lá. Isso aqui é pra quebrar a tua crença de que... Não, gravar as coisas com o celular é ruim. Vamos lá. Eu participei, nessa iminência de eu entrar de fato para o audiovisual, participei de 2 concursos. De 2 concursos de curtas-metragens. O primeiro concurso que eu participei,
foi um negócio muito louco. Porque assim, ó, eu tava rodando, eu só tinha aquele curta pra mostrar pras produtoras lá e tudo mais. E aí, quando a produtora me chamou, inclusive me chamou e falou sobre esse curto, né? Que foi o Eric, né? O Eric me chamou e falou, cara, eu vi seu vídeo, eu gostei muito. Eu falei, quê? Esse cara com 12 anos de experiência gostou do meu vídeo? Eu falei, cara, alguma coisa tem aqui. E nessa época que eu fui lá na produtora, esse concurso ele estava rolando já fazia uns 3 meses. E no quarto mês, não, já fazia 3 meses, tipo assim, faltava 15 dias para encerrar a votação popular. E eu precisava ficar entre os 10 colocados no site lá, né, em votação popular, para ir para a próxima etapa, que era a votação técnica. Daí dessa votação técnica saíam 5 finalistas lá e cada um ganhava um prêmio diferente. O cara que ganhava o primeiro lugar ia ganhar um kit, tipo assim, com câmera, lente, microfone e tudo. Então eu falei, mano, é minha oportunidade. Só que lembra que eu só tinha o celular. Eu só tinha isso. E eu fiz esse curta inteiro com o celular, assim, 80%. Teve uma outra cena que eu usei uma câmera emprestada de um amigo meu, assim. E aí, esse cara tava na produtora e falou, cara, gostei muito do seu vídeo. Eu falei, cara, se esse cara... 13... Nessa época eu não acreditava muito em mim ainda. Porque foram 2 vezes que isso aconteceu. A primeira foi os 100 conto que a gente fez aqui. Na verdade, isso foi depois, né? Mas a primeira foi quando ele falou pra mim que gostou muito do meu vídeo. Eu falei, cara, não, preciso olhar pra isso aqui. Depois foi o lançamento lá, que a gente fez o 6 em 7, né? Daí, quando eu saí da produtora, eu já saí com o job do fim do dia ali, então eu já tava muito feliz. Eu liguei pra um amigo meu, o Gabriel, meu xará. Inclusive, mano, um dos meus melhores amigos hoje ainda. Liguei pra ele e falei, bro, eu chamo ele assim, né? Falei, bro, seguinte, a gente tem... Aliás, eu falei 15 dias, mas não era 5 dias. Falei, ó, é o seguinte, o Através da Lente, que era o meu curta, tá com 30 votos, 35 votos. O primeiro no site ali tá com 250. Falei, não sei o que a gente vai fazer, mas eu preciso da sua ajuda porque eu preciso ficar entre esses finalistas. Porque se o cara viu meu vídeo aqui e falou que tava bom, talvez eu tenha a chance de ir pra votação técnica e ganhar alguma coisa. E aí pra mim ia ser incrível, né? Ia montar uma produtora dali. Mano, a gente em 4 dias saímos de 35 votos pra, tipo assim, 350 em 4 dias. A gente movimentou muita gente. Meu vídeo lá no site tinha mais de 10 mil visualizações. Na época, antes de eu falar isso pra ele, tipo assim, tinha 100. Então, assim, a gente moveu muita gente. Muita gente. Mano, meus primos do interior. Meu primo, na época, dava aula dentro de uma faculdade. Ele pedia pros alunos da faculdade votar lá no vídeo. Meu, foi muito legal. Foi uma época, assim, que eu vi um negócio acontecendo ali. Eu fiquei muito... Assim, eu não sabia nem como processar aquela informação, sabe? De, tipo assim, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, fiquei entre os 10 primeiros. Eu fiquei em 7º ali, se eu não me engano. E aí, passei pra votação técnica. E aí, na votação técnica... O meu vídeo não foi qualificado pra ficar entre os 5. Ou seja, eu não ganhei nenhum prêmio. Só que, só de ter feito... E aí, foi um negócio, foi meio que uma maracutaia. Porque foi assim, ó. Eles fecharam lá, falaram... Iam ser 10 finalistas. Eu fiquei entre os 10. E aí, um dia antes deles soltarem os premiados... Eles soltaram uma nota no site lá, falando... Não vão mais ser 10 finalistas, vão ser 12. Daí o cara que tinha ficado em 12º ganhou o primeiro prêmio. Aí eu falei, mas assim... Eu fiquei meio desapontado na época, porque eu queria muitos equipamentos, né? Mas eu falei, cara, só de ter conseguido passar pra final ali, ter sido avaliado e, tipo assim, ter movido gente, mais de 10 mil views no meu filme ali, eu falei, cara, isso pra mim já valeu. O que vier daqui pra frente tá tranquilo. Só que depois de um tempo eu participei de outro concurso de curta-metragem também, só que com o mesmo filme, dentro do YouTube, de um canal que chama... Talvez se você for pesquisar qualquer coisa sobre vídeo hoje, você vai encontrar o canal deles, que é o canal da Brainstorm Tutoriais. Que no caso ainda, na época, era Brainstorm Tutoriais, né? Hoje é Brainstorm Academy. E nesse concurso, o meu vídeo foi finalista e eu ganhei o primeiro lugar. Aí, ali não tinha prêmio nem nada, mas eu ganhei uma mentoria com eles ali e tal. Ganhei acesso a uns treinamentos. E, assim, até hoje é o maior canal de produção de audiovisual do YouTube. Então, assim, pra mim era uma exposição muito grande também e foi muito importante. Então, foi ali que eu comecei a entender, que falei, caramba, mano, acho que dá certo aqui. E aí, por que eu falo de quebrar a crença do celular? Porque é o seguinte, eu comecei com o celular e em todos esses concursos, eu tava só com o meu celular e eu tava concorrendo com gente que tinha drone, que tinha câmera, que tinha melhor lente e tudo mais. E, tipo assim, como é que eu, com o celular, fiquei na frente de todas as pessoas? Então não é por causa de equipamento.
Nunca foi por causa de equipamento. Meu primeiro lançamento fora do Brasil, que eu vou fazer com o iPhone 11. E esse lançamento faturou mais de R$ 2.000. Então não é o equipamento. E é isso que eu quero deixar, que eu quero que eu bata na tecla das pessoas também. Tipo assim, não é isso aqui. É essa pecinha aqui que tem que fazer as coisas, entendeu? Você tem que fazer sempre o que você tem na mão. O melhor que o que você tem hoje é o melhor que você tem. Então faça isso. Eu já usei abajur dentro de pote de sorvete pra dar cor nos meus vídeos. Já fiz um monte de coisa. Então hoje o que eu quero passar dentro desse curso, que vai ser o meu próximo curso, é exatamente isso. É aguçar a criatividade dentro das pessoas para que as pessoas possam produzir com o que tem na mão da melhor forma possível. Porque eu acredito muito nisso, que o melhor é o que você tem na mão hoje e a tua mensagem, se ela for mais bem feita ali, o melhor que você puder fazer bem feito, melhor, mas eu acho que a tua mensagem é o que vai impulsionar você mais pra frente, assim. Então, acredito muito nisso. E agora voltando um pouco em relação ao seu trabalho, como você passa o que seu cliente quer dentro do seu trabalho? Tá. Você disse como que eu pego a ideia do meu cliente e transformo isso no... Beleza. Acho que a primeira etapa disso é fazer um bom briefing. É você sentar de fato com o cliente e entender o que ele quer, o que ele precisa. E aí tem todo um estudo que a gente faz por trás também, né? Não é só simplesmente sentar aqui, a Maria é a cliente hoje. Eu não vou olhar pra você, pra sua cara e falar, Maria, é desse. Não. Tem um estudo que é feito por trás. Eu vou pesquisar, eu entendo. Por eu entender mais de pessoas, inclusive, também é outra coisa. Hoje eu estudo muito sobre neurociência e comportamento humano. É uma coisa que eu gosto, é um hobby. Eu não trabalho diretamente com isso, mas é uma coisa que eu gosto. E por entender disso, hoje eu consigo sentar com o meu cliente e entender nuances dele e de traços de personalidade que eu posso usar dentro desses vídeos depois. Então isso me ajuda. Então é aquilo que eu falo, né? Conhecimento é sempre válido. Em algum momento tu vai encaixar alguma coisa ali. E aí eu faço esse briefing, eu entendo o que o cliente quer, eu entendo o que ele precisa, mas tem uma outra coisa também. Hoje, boa parte dos clientes que me procuram, eles não me procuram com uma ideia e falam, Gabriel, eu quero que você faça essa ideia aqui. Normalmente eles me procuram e falam, eu quero a tua ideia. Então é mais fácil de eu produzir, tipo assim, de entender o cara, de entender o cliente e entender como é que eu vou encaixar o produto ou serviço dele com a questão do audiovisual. Só que ele quer a minha linguagem. E eu tenho uma linguagem própria hoje. Então, por eu ter essa linguagem, os clientes me procuram, a maior parte deles, por causa dessa linguagem. Entendeu? Não é nem por, porque quero fazer isso. Óbvio, ainda tem isso. Tem cliente que chega com a ideia formatadinha, que quer que eu produza, porque entende o que a gente entrega. Mas a boa parte ainda é porque fala, não, cara, eu vou fazer um evento tal e eu quero que você grave, eu quero que você faça o vídeo, quero que você faça a produção. E aí eu entro com toda a linguagem e faço a questão. Identifico como que o cliente é na internet para não ficar umas coisas incoerentes, né? Então eu identifico o que o cliente é, como que ele se comporta na internet, o que ele entrega na rede social, e aí é onde eu vou fazer o filme dele de acordo com o que ele é. Então é uma questão muito de personalidade. Os meus vídeos hoje, eles têm muita personalidade, porque ele é muito... Esqueci a palavra. Ele é muito personalizado. O teu vídeo vai ficar diferente do teu, o teu vai ficar diferente do teu, e assim por diante. Nenhum vídeo é igual, porque cada um tem sua essência. E aí eu busco trazer essa essência do cliente pra dentro desses filmes. E depois que você falar, tá bom, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer. Eu lembro que você falou que ia começar a fazer faculdade, mas não deu certo. E aí como você fez? Você estudou por conta? Você tinha uma rede de contatos que te auxiliou no caminho? Tá, boa pergunta. Eu comecei a estudar por conta. Depois que eu não consegui fazer faculdade, eu comecei a estudar por conta. E aí, uma coisa que começou a me trazer os primeiros clientes ali foi expor o que eu fazia, porque hoje eu vejo que essa é uma coisa que as pessoas não fazem. Bicho, se eu ando na rua hoje, ninguém sabe que eu sou estrategista audiovisual. Ninguém sabe que eu faço vídeo. Não tá escrito na minha testa assim, ó, videomaker. Não tá. Então, toda a oportunidade que eu tinha de falar para as pessoas sobre o que eu faço, eu falava, eu mostrava na internet. As pessoas falam, mas meu Instagram é muito pequeno. Porra, o meu também era. Meu Instagram também era. Só que quando você tem um Instagram pequeno, é o melhor momento pra você mostrar pras pessoas o que você faz. Porque quem que tava no meu Instagram? Minhas tia, meus primos. Só que minhas tia, meus primos, eram os meus maiores vendedores. Porque eu tava sempre ali na rede social mostrando o que eu fazia. E meu primo, meu Gabrielzinho ali fazendo vídeo, não sei o que. Meu primo. Aí ia falar com outra pessoa, né? Você tá precisando de vídeo? Meu primo faz vídeo lá. Aí eles mesmos iam falando e aí você cria esse ecossistema. Essa bolha de um ir falando pro outro. Mas só que você tem que estar presente.
Uma questão de posicionamento. Então, quando as pessoas sabem o que você faz e elas veem você fazendo aquilo ali frequentemente, é onde você pega, onde as pessoas lembram de você pra falar pra outras, quando tem a oportunidade. Não falou vídeo, Gabriel Consone tá na mente das pessoas ali no meu Instagram, entendeu? Porque eu tô sempre aparecendo, eu tô sempre mostrando os negócios diferentes, mostrando meu trabalho, como eu faço. Isso instiga as pessoas. Então você cria um posicionamento na mente das pessoas. E outra coisa que me ajudou muito também foi fazer trabalhos próprios, né, pessoais, sem ter um cliente. Não tinha um cliente ali. Eu fazia as coisas como se eu tivesse um cliente ali e pra ter o que mostrar. Portfólio, né? Exatamente, pra ter esse portfólio. É que eu sinceramente, não sou um cara muito fã dessa palavra de portfólio. Eu acho que portfólio, velho, ficou um negócio muito... Ah, você precisa ter um portfólio no Behance, você precisa ter um portfólio disso. Velho, não. O teu portfólio, a tua vitrine é o que você mostra, que é o teu Instagram, por exemplo. Que é onde você tem gente vendo. Outra dúvida das pessoas. Eu preciso montar um Instagram profissional pra mostrar o que eu faço. Não! Mano, criar conteúdo não é fácil. Se você não tá criando conteúdo pra uma rede social, quem dirá pra duas? Ah, não, mas eu preciso ter um Instagram profissional pra tirar o meu pessoal. Tá, se tu quiser falar sobre um assunto totalmente específico e você não quer envolver o teu pessoal com o teu Instagram pessoal, beleza. Aí é uma escolha tua. Só que, nesse primeiro momento, o que você mais precisa é de pessoas vendo o teu trabalho. E aí, o que você acha que é melhor? O que você acha que é melhor? Tu colocar as coisas no teu perfil pessoal, ou tu que já tem algumas pessoas ali, mesmo que sejam da sua família, mas que veem as coisas que você faz, ou você criar um perfil do zero que não vai ter ninguém. É lógico, entendeu? Então, assim, eu centralizei tudo no meu perfil pessoal. Hoje eu tenho o Instagram da minha produtora. Só que eu não uso ele. Ele tá lá, única e exclusivamente pra ser bonito. Então tá o feed organizadinho, tem as linhas ali, tudo certinho, tá tudo certo lá. Então as pessoas que entram lá no meu perfil pessoal e entram, vê lá na minha bio, CEO Consone Media, aí clica lá, vai pro perfil, aí ele já tem uma outra cara, é um portfólio online ali. Da mesma forma como eu ando com a camiseta escrita enorme, Consone Media nas costas, assim, se eu tô em evento, as pessoas não vão procurar pelo meu nome, porque não tá escrito meu nome na camiseta, tá escrito o sobrenome. Então procuram por Consone, aparece o Instagram da Consone Media. Então aí as pessoas entram ali, vê, e aí na bio tá, direção, Gabriel Consone. Aí volta lá no meu Instagram e vê que é um Instagram de uma pessoa que tem outro tipo de conteúdo. Então é assim que eu faço hoje pra ver. Você falou de como que eu comecei nisso, né? Sim. E repete a pergunta pra mim, só pra ver se eu... A pergunta de agora foi como você consegue transmitir o que o cliente quer? Não, a sua. Antes? Você falou do... De agora, você tava falando ainda sobre o trabalho dele, como ele conseguiu essa primeira rede. Sim. Como que você se estruturou na sua carreira, se você tinha uma rede. Boa. Então, só pra gente concluir essa pergunta. É muito importante você mostrar o que você faz. Muito importante na internet, onde tem pessoas pra ver. Independente de onde seja. Tá num churrasco, os tio falando, tio, se liga o vídeo que eu fiz aqui, ó. Mostra que isso é importante. E outra coisa que eu acho que também me impulsionou, assim, foi o brilho no olho. E aí, mais uma vez, volta. Aquele negócio de você fazer o que você ama. Teve inúmeros projetos que eu abracei sem ganhar R$1. Mas eu queria muito fazer aquilo. Muito, 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 muito. Pela experiência, pelo prazer de fazer, por tudo. Então, esse brilho no olho era onde as pessoas olhavam pra mim e falavam, cara, talvez esse menino seja o melhor, de fato. Mas ele tem tanta vontade de fazer que eu vou dar essa oportunidade. E, algumas vezes, eu não consegui entregar o melhor. Principalmente lá no começo, eu não consegui entregar o melhor, porque eu não tinha tanto conhecimento, sabia fazer tantas coisas ainda. Mas, por ter essa vontade, por continuar estudando, por estar sempre em movimento, essas oportunidades voltavam. E quando essa oportunidade voltava, que era uma porta aberta, que essa porta abria, eu entrava e entregava o meu melhor. Eu sempre fiz isso. Você vai, entrega o teu melhor e beleza. Se a porta fechar, abre outra. Mas talvez a porta continue escancarada e abra outras na frente ainda. Então, a minha pergunta agora é qual foi o seu clique, assim, qual foi a filmagem, o vídeo, a foto mais importante que você acha que você fez? A mais engraçada, enfim. Legal. Excelente pergunta. Teve algumas. Eu acho que a nível de importância,
a primeira vez que eu saí do Brasil foi a mais importante, assim, tipo, que foi a hora que eu tava dentro do avião, assim, que eu senti o avião correndo na pista, eu falei, caraca, bicho, eu tô indo trabalhar com isso, mano. Essa acho que foi a mais importante, assim, de choque de realidade, você ver o negócio e falar, meu Deus, isso que foi muito importante. Só que teve uma outra muito importante também, que foi um momento muito especial, eu fiz 2 chás revelação no ano passado, no ano retrasado. E um foi, tipo assim, mano, eu nem imaginava, que foi de uma amiga, foram de 2 amigas, na verdade. O da Laís, que tem uma puta história envolvida, a Laís não podia ter filho, e aí, tipo, sentiu o diagnóstico de não poder ter filho e tudo mais, e aí eles queriam muito ter filho, e aí a primeira filha deles veio e, tipo assim, aquilo ali foi muito marcante pra mim. E teve um outro chá que eu fui fazer também, que foi em Paris. Pelo lugar ali, pela experiência e tudo mais, eu já tinha ido pra Paris algumas vezes, mas ali eu falei, caramba, até chá revelação tô fazendo no negócio, então esses foram muito importantes pra mim. Teve uma outra produção que a gente fez também, que me ensinou muito, que foi uma produção que a gente fez em Campos do Jordão, que, nossa, aquele trabalho ali, minha equipe estava muito empenhada. E aí a questão da equipe também foi o crucial, assim, pro projeto. Porque tudo que podia dar errado, deu. Não da nossa parte, mas, tipo assim, a energia que faltou. Os experts estavam vindo de helicóptero, né? Então todo mundo chegou de helicóptero na casa lá, a gente ficou imerso na casa durante 4 dias. Era pra ser feito em 7, mas aí no final ficou 4, e aí, tipo assim, no último dia a gente tinha um plano de gravação pra gravar das 8 até 4 horas da tarde, tipo assim, teve que dar pra fazer tudo até 11 horas da manhã, porque o piloto no dia falou assim, ó, rapaziada, vamos ter que voar antes. Eu falei, meu Deus do céu. E aí corremos e conseguimos entregar. Acho que esses foram os mais importantes. Tipo assim, todo projeto pra mim ele é muito importante, sabe? Eu fiz trabalho para Smart Fit também, que era foi um negócio muito legal pela empresa. Porque eu já treinava na Smart Fit ali há um tempo e, tipo assim, ter esse reconhecimento deles foi muito legal também. Teve outros projetos que eu fiz também pessoal, que tive reconhecimento das marcas, por exemplo, da Nescau. Eu fiz um vídeo com o celular, inclusive, do Nescau Cereal. E esse vídeo bateu mais de 4 milhões de views. E aí Foi, esse mesmo. E aí esse vídeo, tipo assim, eles me mandaram presente em casa e tudo mais, me reconheceram lá. E, pô, isso aí foi muito legal. E teve reconhecimento de outras marcas também que eu fiz. Natura, a Tommy Hilfiger, teve a própria Nescau, teve várias. Então, assim, todo projeto pra mim tem uma importância grande, assim. Mas acho que esses aí foram os mais importantes. E agora, ainda nessa área, se você falou sobre ter um trabalho autêntico, mas se você pudesse, uma coisa assim que diferencia um profissional e faz com que ele se destaque no meio de tantos, você falaria que é a autenticidade do trabalho, ser original, ou tem outra coisa? Se fosse eleger uma coisa, eu elencaria a autenticidade. Hoje eu trabalho com um monte de gente. E hoje eu atendo um tipo de empresa, um tipo de expert. Eu tenho um amigo que, inclusive, ele estudou aqui com a gente. E ele tem o estereótipo, assim, o arquétipo visual dele totalmente diferente de mim. Inclusive, a gente estava falando sobre isso esses dias. Eu gosto de andar mais alinhadinho e tudo mais, certinho. O PH não. O PH, tipo assim, ele tem um estilo mais alternativo, barba e tudo mais. E ele também consegue atingir clientes muito grandes. Por quê? Porque quem assina o papel, às vezes, é mais parecido com ele. Então, assim, a gente hoje, a forma como a gente se veste, como a gente se porta e tudo mais, te leva para alguns caminhos, te conecta com pessoas. Só que, mano, esse mercado é muito grande. Todos os mercados são muito grandes. Tem mercados que estão emergindo aí, mas, sim, tem oportunidade para todo mundo. Então eu acho que você ser autêntico, você ser você mesmo, faz você conectar com quem assina o cheque, entendeu? Então eu acho que a autenticidade é a primeira coisa. Mas óbvio, tem outras coisas também, tem a competência. Que não adianta nada tu ser autêntico e não sabe fazer o negócio, não sabe entregar as coisas. Então a autenticidade, tem essa questão da competência. Tem questão de... esqueci a palavra aqui.
Mas acho que basicamente é isso. É mais a questão... Pra eleger uma autenticidade. Mas lembrando, tem outros, né? Tem as capacidades técnicas ali também. Qualidade. Exato. Mas eu especialmente acho que é muito difícil, assim, como que você fez pra as pessoas conseguirem te alcançar, assim, pra enxergarem a sua autenticidade dentro do mercado? Porque, como você disse, é um mercado muito grande, então tem várias pessoas. Por que você acha que você foi escolhida? É que tu tá falando como se eu tivesse escolhido, como se eu fosse o alecrim dourado que todo mundo faz vídeo comigo, mas não é assim. Mas assim, você falou que tem a sua própria linguagem, né? Isso. Como você foi... Mostrando Então, pro mundo essa Mostrando. linguagem. Eu fazendo os filmes do jeito que eu faço, com a minha linguagem, com a minha autenticidade, hoje as pessoas assistem os vídeos na internet e falam, caramba, acho que isso aqui foi o Consone que fez. E aí quando vem foi eu mesmo. Porque tem algumas nuances, e aí eu não vou saber te falar exatamente quais são todos, mas a forma como a história é construída e tudo mais, a forma como eu conto as histórias ali é uma coisa muito autêntica. E aí você fala, como é que as pessoas veem isso? Tu mostra. Você vai mostrando e chega uma hora que você cria uma linha de raciocínio que é tua. E aí as pessoas olham pra isso e falam, caramba, eu quero isso. Eu não quero vídeo que, de repente, outra pessoa tá fazendo. Eu quero vídeo que o Consone tá fazendo. Respondi a pergunta, ou ainda tá meio obscuro? Não, é isso mesmo, é isso. Eu quero muito, tipo assim, falar... Ó, isso aqui virar a chave, mas se eu não respondi a pergunta, tu me pergunta de novo. Respondeu, com certeza. E agora eu queria perguntar também sobre... Se você tivesse que falar alguma coisa pra galera que tá ali, os alunos que estão passando por esse momento de tipo, ai, o que eu faço agora? E essa questão que você falou de pensar que o dinheiro é tudo e tudo mais, o que você falaria? Tá, vamos lá. Ai, que responsabilidade, viu? Ó, o que eu falaria? Eu acho que eu penso, pra responder essa pergunta, eu penso no Gabriel de 10 anos atrás. O que eu falaria pra ele? Falaria o seguinte, ó, primeira coisa, para de querer carregar o mundo nas costas, porque é muito ruim tu querer escolher agora, ter essa responsabilidade de saber o que você vai fazer pro resto da sua vida agora. Mano, esse momento de onde você tá dos 16 aos 18 anos é o momento que você menos vai saber o que você vai fazer. E não adianta tu ficar martelando nisso. Óbvio, existem exceções. Existem pessoas que nasceram com a vocação e que vão fazer isso pro resto da vida. E tá tudo certo. Só que eu acho que a maioria das pessoas não é assim que funciona. Comigo não foi assim. Acredito que com vocês também não tá sendo assim. Isso não é um erro. Não é um erro. Então, assim, a primeira coisa que eu falaria é... Calma. Calma. E procura desenvolver o que você gosta. Ah, Consone, mas eu não sei o que eu gosto. Não gosto de nada. Tá bom. Calma, do mesmo jeito. Vai testando. O que te dá o mínimo de prazer hoje? Fazer bolo no pote? Faz! Porque de repente o bolo no pote daqui a uns 15 dias tu não vai mais gostar de fazer. Tá bom, troca, vai fazer outra coisa. Então, teste. Calma, testa e busca fazer o que você gosta. E lembra que, pra você fazer o que você gosta, nem sempre você vai começar a fazer naquele momento ali vai funcionar. Você vai ter que financiar isso aí de outras formas. Muitas vezes fazendo o que você não gosta tanto. E outra coisa, saiba que não vai dar, a chance de dar errado antes de dar certo é muito maior. Muito maior. Então, pô, eu gosto de fazer isso, tô fazendo isso, mas não tá dando certo? Calma! Ajusta! Não é assim, não é toda hora que vai funcionar, não é sempre que vai dar certo de primeira. Inclusive, se der certo de primeira, em algum momento vai dar errado. E aí tu vai ter que aprender a corrigir. Se tu não aprender a corrigir antes, tu vai ficar desanimado, vai achar que não funciona e aí fudeu de novo, entendeu? Então calma. Se acontecer o que você não quer ali, olha pra aquilo e entende, tá, beleza. Como é que eu posso consertar? Como é que eu posso fazer isso aqui funcionar agora, de fato? Então, é isso. Calma, procura fazer o que você gosta, entenda que em algum momento você vai ter que, talvez você precise financiar o que você gosta com outras coisas que você não gosta tanto, e entenda que você vai errar, e tá tudo bem. É isso. Agora entrando nas perguntas que nos mandaram, é uma coisa que eu percebo aqui na nossa escola tem várias pessoas que se interessam em criar conteúdo. Tá. Mas aí é aquela questão de, eu acho que eu não tenho os recursos necessários,
Aí, como já é uma coisa que você agora vai ter até um curso, é uma dica mais técnica mesmo, de quem só tem o celular e quer começar e não sabe como, uma dica assim, faz isso. Tá, beleza. Então, a dica técnica, né? A dica técnica é o seguinte. Ó, o celular... uma coisa eu sempre falo. Trata o seu celular como se fosse uma câmera. Dentro das produções que a gente faz hoje, dentro de produção de Hollywood e tudo mais, a gente usa as câmeras cara. E mesmo assim, precisa ter iluminação, precisa ter áudio, precisa ter figurino. A gente pensa nas cenas, não é um negócio que é jogado assim. E mesmo assim, a gente usando essas câmeras que ultrapassam os meio milhão de reais, precisa pensar em tudo isso. Por que tu acha que o teu celular vai fazer tudo pra você? Não vai. Então, a dica é, trata o seu celular como se fosse uma câmera. Então, ilumina direito. Iluminação é a chave pra muita coisa. Tem gente que grava com o celular e fala, meu celular parece que não grava direito, parece que não fica boa a imagem. É porque você não tá iluminando direito. Então, ilumina certinho a sua cena. E como é que você ilumina isso? Vai lá no meu Instagram e vê os vídeos de iluminação que você vai entender lá. Ilumina direito e se preocupa com o áudio. E com a iluminação hoje, ela não precisa ser uma iluminação cara, tá? Com 2 bastãozinhos de LED, ou então as gambiarras que você consegue fazer em casa com abajur e papel celofane, tu dá conta de fazer. Eu já fiz isso. Então, assim, acho que essa é a principal vertente, assim, ó, tratar o seu celular como se fosse uma câmera. Iluminar direito, pensar na questão do áudio e no cenário. O cenário tem que estar minimamente arrumado. Dá pra fazer cenário até com uma parede branca chapada, assim. Mas eu não vou entrar muito no assunto técnico, senão aí vai ser mais 1 hora só de parte técnica aqui. Se vocês quiserem depois, aí a gente pensa numa forma de fazer isso. Mas eu tô voltando a criar conteúdo e essas respostas vão ser... tem coisas que eu já falei, inclusive nos meus conteúdos, mas vai ter mais conteúdo sobre isso agora também. A primeira pergunta, na verdade, foi o meu pai que fez. Legal. Se isso que você faz é a sua segunda pele. Tipo, você realmente tá satisfeito, ama, é a sua paixão, é o que tá em primeiro lugar. Assim. Isso que eu faço, o que exatamente? O seu meu trabalho? De estrategista. Tá. Como é que chama seu pai? Douglas. Douglas, um abraço, meu querido. Tamo junto, viu? Obrigado pela pergunta. Ó, o que eu faço hoje é, de fato, a minha paixão. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu amo muito o que eu faço hoje. Tanto é que é aquela coisa, né? O que você faria de graça, com fome? É isso. Eu amo fazer isso. Criar vídeo, criar emoção. Resgatar mesmo dentro das pessoas o melhor dos sentimentos. Assim. Isso é o que eu amo fazer. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é da Ingrid. Ela é aluna de terceira DM daqui da escola. Show. E ela perguntou o que da ETEC te ajudou na sua profissão. Se você sente que algo que aconteceu aqui fez com que alavancasse. Um conhecimento. Alguma coisa que você traz até hoje. É meio contraditório o que eu vou falar, mas o que mais eu acredito que o que mais tenha me ajudado aqui foi entender o que eu não queria fazer. Porque talvez se eu não tivesse entrado na eletrônica, e tipo assim, que era uma coisa que falava, você vai ser engenheiro, elétrico e tudo mais, se eu não tivesse visto isso na pele, se eu não tivesse sentido na pele aqui, talvez eu teria continuado dentro da área do TI, que eu tava fazendo curso antes disso, né? Que eu tava estudando numa escola, antes de entrar aqui, eu tava estudando numa escola, fiquei 2 meses estudando numa escola aqui, tinha como atividade extracurricular ali a tecnologia da informação. E talvez se eu não tivesse vindo pra cá, eu teria seguido naquela área, que também é um negócio que, tipo assim, até então ela é bacana e é uma área que também tem uma questão financeira legal, e aí talvez se eu começasse a fazer mais dinheiro ali, eu nem ia ter, e aí talvez eu chegasse lá na frente e falasse assim, mas e se eu tivesse feito eletrônica? E se eu tivesse virado engenheiro? E aí esse e se, nossa, isso aí é um negócio que eu tenho um certo asco, assim, de chegar no fim da vida e, ai, Deus me livre, chegar no fim da vida e perguntar, cara, mas será que se eu tivesse feito aquilo, isso aí... Como é que é o nome dela? Ingrid, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Aí a Neide, que é da nossa sala, de segundo ADM, ela falou, não é uma pergunta, mas na sua idade eu quero ter o mesmo sucesso que você tem. Ah, como que é o nome? Neide, muito obrigado, viu? Fico feliz. Eu fico muito feliz de vocês verem como um sucesso, mas lembra aquela coisa, tipo assim, o sucesso, ele é uma coisa que ele é individual, assim como beleza e qualquer outra coisa. Hoje vocês me veem assim e eu fico muito feliz, me sinto muito honrado, inclusive, de ver que vocês me olham
como sucesso, assim. Hoje eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Por fazer o que eu amo e tudo mais. Mas o sucesso, ele é diferente para as pessoas. Tem gente que sucesso é morar numa casa no interior, no meio do mato. E tá tudo bem, entendeu? Ter ali o dinheiro para pagar as contas, tranquilo. Isso também é sucesso. Então, o sucesso ele é individual. Mas é isso. Obrigado, eu fico feliz demais. Valeu. Agora vamos para a pergunta da Elba, que é a mãe de um dos nossos colegas de sala, o Davi, de segunda DM. E ela perguntou qual o segredo para um vídeo viral. O segredo não tem segredo. Ó, existem algumas nuances que fazem um vídeo ser viral ou não. Eu bato na tecla da autenticidade. O meu primeiro vídeo explodiu depois que eu parei de ficar seguindo tática de internet. Não, faz isso, faz aquilo e posta tal. Para que isso aí. Eu falei, o dia que eu falei, eu vou fazer o que eu gosto, 1 milhão em 24 horas. Tem outra. Agora, mas assim, pra não. Como é que é o nome dela? Elba? Elba, né? Elba, pra não deixar você desapontada, tem algumas coisas que você pode fazer que vão aumentar a chance de você fazer um vídeo viral. Quais são essas coisas? Primeiro, se você for atrás de vídeos que já funcionaram, que já tem milhões de views, e fizer o mesmo vídeo, a chance dele funcionar, dele viralizar, é muito grande, entendeu? Então, essa é uma vertente. Só que aí você tem que pensar o quê? Pô, pra que eu quero viralizar? E outra, eu quero viralizar, e viralizar vai me trazer as pessoas certas? Porque agora vamos tirar o crachá aqui e vamos falar o português bem claro, tá? Vamos supor que você é uma médica nutricionista e você começa a fazer dancinha e começa a mostrar corpo e tudo mais. Tu não vai atrair cliente que vai querer pagar a tua consulta de nutricionista. Tu vai atrair homens, principalmente, que vão estar interessados apenas no seu corpo. Ponto. E não tem como você correr disso. Agora, tu fazer um conteúdo direcionado para uma audiência específica, que é onde a gente vai lá e entende o público. Você fazer um conteúdo direcionado para uma audiência específica, com um objetivo específico, talvez seu vídeo não viralize com 1 milhão de views. Mas se você tiver ali 600, 300 views, será que dessas 600 pessoas você não consegue tirar uns clientes? Eu hoje tenho pessoas ali que tem Instagram com 5, 6 mil seguidores que fazem ali 20 mil reais por mês. E tem gente com 2 milhões e meio de seguidores que não consegue me dar uma bala. Com o vídeo explodir. Então, assim, é relativo. Agora, a primeira coisa é entender pra que você quer viralizar. E a segunda você quer viralizar do jeito certo? Você quer passar a tua mensagem? Ou você só quer número? Porque se você só quiser número também, tá tudo certo. Você não precisa nem ficar fazendo um vídeo muito elaborado, não. Tu faz qualquer vídeo, joga lá no Instagram e você compra os views. Dá pra comprar view hoje na internet. Você compra lá 10, 1 milhão de views, o que você quiser e pronto. Tá tudo certo. É isso. Mas obrigado pela sua pergunta. Antes de finalizar, a gente queria te entregar uma coisa, porque quando a gente ainda estava idealizando, né, te trazer aqui, você falou uma coisa que eu achei muito legal, que você falou que gostaria de moldurar os feedbacks que fizeram sobre você. Sim. Então, eu espero mesmo que você goste. Ah, não acredito, cara. Porra, aí vocês mudaram muito, velho. Porra, obrigado demais. Eu vou ler tudo com calma depois, mas, pô, obrigado demais. Valeu. Pô, muito legal. Esse aqui com certeza vai estar lá em casa. Galera, muito obrigado, viu? De verdade mesmo, gostei muito. Isso aqui foi genial de vocês. De verdade. Eu não teria pensado nisso aqui, não. Legal pra caramba, valeu demais. Bom, gente, então eu queria agradecer vocês que ficaram até o final. Agradecer você por ter vindo também. Muito obrigado. E fiquem de olho em tudo, porque vem mais. É isso, galera. Agradecer vocês também pela oportunidade. Muito legal poder voltar mais uma vez aqui e compartilhar esse conhecimento de vocês. Eu adorei esse presente, de verdade. E espero ter contribuído, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem também, se tiverem alguma dúvida, puder contribuir de alguma forma, pode entrar lá no meu Instagram, me mandar um direct. Meu Instagram é o @g_consone, tá? Então, tô à disposição lá também. É isso. Obrigada. Valeu vocês.